Olá pessoal dos terceiros anos, tudo bem? Nós estamos aqui para iniciar nossos estudos para essa plataforma. Esse vídeo ele tem um papel de orientação e de pegar aqui os pontos principais de um texto que será colocado também no ambiente. Tá? E o nosso assunto hoje é fechar em forma de contexto, até para a gente lembrar onde nós paramos, a questão do impressionismo, né? E continuarmos falando do pós-impressionismo, quem são alguns dos artistas que entram nesse momento, por que eles entram e quais são suas contribuições. Tá? Bom, então do impressionismo, nós deixamos bem claro naquele momento que a grande importância do impressionismo foi desconstruir determinadas regras pictóricas que haviam sido colocadas e eram dadas por clássicas e insuperáveis, né? Os grandes estudos, que inclusive até hoje são grandes, não são desmerecidos, muito pelo contrário, mas há um momento que é necessário renovar, né? Inovar e renovar. E os grandes tratados escritos por Leonardo da Vinci ainda cercavam os artistas. A técnica do chiaro escuro, do esfumato, ainda era a grande vertente, e o impressionismo chega e mostra um novo tipo de arte. Um novo tipo de arte que faz, conforme Ernest Van Gombrich nos coloca, faz com que os críticos da época grudassem seus narizes na testa. Eu fico imaginando uma cena dessa, né? É uma cena de repulsa diante de algo que é uma estética que foge totalmente à busca pelo belo e pela racionalidade e por essas características que são muito próprias, né, desse momento renascentista e das coisas que propôs Leonardo da Vinci. Então, dado esse momento, e os artistas impressionistas ganhando cada vez mais força pela questão do novo, pela questão da novidade, muita gente de origem burguesa investindo nesses artistas por conta, mais uma vez, repito, da novidade da linguagem, e os artistas se reencontrando dentro da sua inventividade. Porém, alguns outros artistas percebem que 7 anos depois, né, do primeiro salão impressionista, percebem que já existe uma tentativa de sacralizar o novo, né? Inclusive um desses é Cézanne, que falava assim, olha, tudo bem, o impressionismo agora quer se tornar algo tão sério que possa parar novamente no museu. Né? Fazendo uma crítica, falando que agora eles são os novos ditadores das regras. Né? Então, mas por que Cézanne fala isso? Porque Cézanne, apesar de tudo, apesar de todas as coisas, de ter aderido em um primeiro momento à estética impressionista, ele queria também propor um outro caminho, um novo caminho, que não fosse o mesmo caminho do impressionismo. Porque o impressionismo lidava com as cores de uma forma, de certa forma, irresponsável, porque não havia o cuidado de lidar com as cores na paleta e elas eram espalhadas diretamente na tela. Cézanne não gostava disso. Cézanne achava que havia um problema, né, no uso das cores no impressionismo. E Cézanne faz um caminho mais profundo de retorno, que é tentar desconstruir-se a ponto de pensar que antes da pintura dele não haveria nenhuma outra. Né? Vai falar assim, e onde que ele consegue chegar nisso? Ele consegue chegar num outro tipo de trabalho que, sendo o impressionismo criticado, o trabalho de Cézanne nem se pode falar então. Foi crítica do início ao fim, chegou a ser dado como uma pintura medíocre na época. E olha que nós estamos falando de Cézanne, que hoje é considerado um dos maiores nomes da arte vanguardista e até moderna já. Então já é um dos maiores nomes, é um grande expoente. E ele conseguia fazer isso e desagradar tantas pessoas porque ele tinha fundos próprios para investir na sua própria arte. Ele tinha o seu próprio dinheiro e ele investia seu próprio dinheiro na arte. Esse é Paul Cézanne. Em outra vertente, já também querendo se distanciar das cores impressionistas, da forma que se compunham cores no impressionismo, tinha um outro artista que aliou a ciência ao seu meio de produção, que é Georges Seurat. Seurat, né, ele acreditava em fenômenos ópticos, ele estudou fenômenos ópticos
a ponto de produzir uma pintura que nós poderíamos chamar de pré-retinianas. Olha que nome interessante, né? Existia ali, eles colocavam os pontos, exatamente, o pontilismo, né? Ele colocava os pontos eram sobrepostos, geralmente esses pontos possuíam cores fixas e não misturadas, só que esses pontos intercalados formariam a cor lá na nossa retina. Por exemplo, um fundo azul, né? Um fundo azul com pintas amarelas daria o verde no seu olho, né? Aí a gente tem Le Jatelet Gallet, que é uma das obras do Seurat, que se você for olhar, se você for prestar atenção, ela faz exatamente isso. Ela vem trazer para os seus olhos, né, aquela quantidade de pontas, informações necessárias para montar uma imagem fechada, né? E tem também, é lógico, nós já falamos sobre ele, é impossível passar por esse momento da história, o nosso grande artista, grande figura icônica Van Gogh, né? Ou Van Gogh, como algumas pessoas gostam de falar. O Van Gogh, gente, ele não cabe em nenhum desses momentos especificamente. Ele tem que ter um momento próprio para ele. Eu gosto sempre de dizer que existe o impressionismo, existe o expressionismo e existe o Van Gogh. Por quê? Porque ele não conserva características puras de nenhum desses movimentos. Uma dica para a gente se referir ao trabalho de Van Gogh é chamar de pós-impressionista mesmo. Porque ele não é impressionista devido à gama de cores que ele utiliza, muito aberta, né? Ele não é impressionista em si porque ele não tem aquele apreço da observação da natureza com tanta atenção a ponto de converter, né, os borrões em imagens quase fotográficas. Não há também. Ele trabalha com a distorção da cor, da luz, da forma. Então também não seria. Então a melhor forma da gente entendê-lo é como um pós-impressionista que tinha um trabalho singular dentro desse contexto e que fazia com que e fez com que seus trabalhos ganhassem notoriedade ainda em vida, diferente de Cézanne, que não ganhou tanta notoriedade quanto o Van Gogh, né? Existem aí as falas que até criam estereótipos de artistas, do artista fracassado que depois que morre é que ganha dinheiro. Não, o Van Gogh sempre vendeu telas. Isso é importante deixar bem claro. A questão é que também exploraram muito das telas que ele vendia. Muitos. Os seus fornecedores de tinta, o seu próprio irmão, né? E dentre outros, né? Inclusive ele tem um problema que eu acho que morreu sem resolver com Paul Gauguin, que é um artista do simbolismo e depois do fauvismo, né? Então, assim, é um universo interessante esse que nós vamos entrar. Vocês leiam o texto que está sendo deixado aí. Estou pontuando aqui partes importantíssimas que requerem atenção. E vocês façam as atividades que a partir de agora serão avaliadas. Cada aula postada, uma atividade, uma avaliação. Ok? Obrigado!